Oi, eu sou o Wagner. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do podcast do Madonna Literal. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas nós estamos de volta, pois não deixamos vocês na mão, né, galera? Hoje a gente tem um tema muito legal pra falar. Eu peço perdão pra vocês, pois estou dodói com sinusite, mas eu tô aqui entregando pra vocês. E quem está aqui pra provar isso pra mim também é o meu querido Wagner. Oi, amigo! Oi, Clau. Boa noite, literais. Como que vocês estão hoje? Olha, eu estou bem, fora a sinusite, né? Morar em São Paulo é assim mesmo. E você, como é que você está? Eu tô bem, Clau. Só um calor básico de 40, 41 graus. Sensação, né? Mas a gente tá aguentando, né? Tudo muito normal, mais né? do que isso, só o calor que vem de dentro esperando pela Celebration Tour. Mas a gente toca o barco, né? A gente toca o barco. A gente vai voltar com esse assunto. Vocês sabem, gente, nós viemos falando vários episódios seguidos sobre Celebration Tour. Mas dessa vez a gente veio com um tema muito gostosinho de falar. Muito delicinha. Vocês vão amar. E a gente tá aqui pra fazer bastante justiça hoje. Por quê, amigo? O que a gente vai falar? Hoje, Clau, a gente vai falar para os nossos literais sobre os álbuns injustiçados da Madonna. Gente. Mas assim, né? Segundo a opinião dos ADMs do Madonna Literal. Exatamente. Então, quem sabe o seu álbum que você ama, você considera injustiçado, que está perdido no limbo da fanbase, não estará aqui na nossa listinha. Mas antes, gente, deixa eu chamar essa vinheta pra gente começar no pique. Roda aí. Madonna Literal. Bom, galerinha, sem muitas delongas, que hoje eu tô muito animada pra falar sobre isso. E ao mesmo tempo aqui, ó, bater meu martelo de juíza literal pra falar sobre álbuns injustiçados. E eu também tô curiosa pra saber quais são as defesas que o Dr. Wagner separou para esses álbuns que ele listou ali. Eu quero saber já qual é o primeiro. Mas eu, assim, vou fingir que eu não sei, tá, gente? Porque eu sei qual álbum que ele vai falar primeiro. Mas, amigo, manda. Clau, fala baixo, não conta pra eles. Mas vamos lá, bom. Vamos fingir. Pessoal, eu separei 3 álbuns aqui. E eu acho que eu vou começar pelo primeiro, que eu acho que ele é um álbum um pouco polêmico, Clau. Você tem ideia de qual que é esse álbum? Ele é, cara. Você tem, né? Tá lembrando? Eu tenho, amigo. Ele tem algumas iniciais, né? Bom, eu acho que eu cansei de falar pra você esses dias que eu andava ouvindo muito ele, né? Tem mais ou menos umas... Inclusive, na sua retrospectiva, um single desse álbum ficou em primeiro como a música mais ouvida do seu 2023. Né? Que bizarro, né? Porque anos atrás, ela estaria bem longe de ser uma das músicas mais ouvidas. Mas então, pessoal, eu separei aqui o primeiro álbum pra revelar pra vocês, o MDNA, da senhorita Madonna, lançado em março de 2012, né? E... Clau, eu acho que esse álbum... qual que é a sua impressão? Quando eu falo MDNA, assim, o que vem na cabeça, assim? Vem na minha cabeça a briga inicial que teve com a capa do álbum, sem ninguém nem ter escutado as músicas ainda. E eu participando dessa treta, falando, vocês nem sabem como que é, nem sabem se é oficial. Enfim, eu sempre fui defensora do MDNA também, uma defensora nata, né, gente? Mas me veio na cabeça essa treta do álbum. E veio também a questão, assim, muitos fãs não conseguiram absorver de início o álbum. Eles acham um álbum muito clichê, um pop genérico, uma coisa mais teen, sabe? Vem essas impressões primeiro na minha cabeça. Então, Cláudio, eu acho que eu tava na época, quando a Madonna tava em estúdio, ia sair o álbum, tava toda aquela expectativa. Eu, particularmente, eu tava esperando por um trabalho um pouco diferente. Eu acho que eu tava um pouco esgotado com música eletrônica naquela época, porque tava surgindo muito já. Desde 2007, 2008, já tava vendo aquele hype de música influenciada pelo hip hop, com muito elemento eletrônico e tal. E eu esperava que sairia um trabalho um pouco mais, como que eu posso dizer? Com uma sonoridade mais conceitual, natural, sabe? Uma sonoridade assim mais, como que eu posso dizer? Mais com os instrumentos mais naturais, mais orgânico, entende?
E não foi isso que aconteceu. A Madonna entregou pra gente um álbum totalmente eletrônico, né? E em sua maior parte. E na época eu não gostei tanto quanto eu esperava, né? Eu estranhei um pouco a questão da Madonna tá fazendo um apelo muito jovial na época, né? Para um público mais jovem. E anos depois a gente vê o resultado disso, porque a Madonna ela tá sempre renovando a fanbase, né? Você tem essa percepção também, né, Cláudia? Sim. Com certeza, e eu acho legal porque a gente tem muita percepção disso porque nós somos as DM, tipo assim, da maior fanpage da Madonna no Brasil, e a gente vê o público chegando, nós vemos comentários de pessoas que chegaram claramente há uma semana atrás, conhecendo o trabalho dela agora, conhecendo o nosso podcast agora. Então é muito legal, a gente tem total ciência disso por conta que nós nos envolvemos dentro dos fãs. Então a gente sabe, desde fã dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, eles estão chegando a todo momento. E sim, ela sempre tá renovando o público, tanto que ela me ganhou com uma sonoridade, querendo ou não, se você for comparar em 2005, o Confessions Tour é um MDNA daquela época, mas assim, de sonoridade, entendeu? Sim. Então, sim, eu concordo totalmente. Então, porque na verdade muita gente reclama que o MDNA ele não é um álbum muito começo, meio e fim, como as pessoas estão acostumadas. As pessoas sentem, estranham um pouco a mescla de músicas, de temas dentro do álbum. E eu acho que é engraçado que mais de 10 anos depois eu comecei a ouvir mais o álbum, e isso não é a primeira vez que acontece com o álbum da Madonna comigo. E hoje em dia eu tenho me aprofundado um pouco mais nele, tanto nos temas, né? Isso também me remete um pouco àquela nostalgia da MDNA Tour. E eu acredito que mesmo sendo um álbum que teve a participação de muitos produtores, teve muita gente envolvida, eu acho que, queira ou não, como sempre, a Madonna colocou a personalidade dela ali dentro. Sim. Então, apesar dessa mescla, algumas pessoas já falaram, ele parece uma coletânea, acha muito bagunçado e tal. Mas hoje eu consigo entender essa jornada, a jornada do álbum, sabe, Cláudia? Sim. Eu consigo hoje entender essa jornada, os temas das músicas que ela acaba falando, que vai remeter a divórcio, vai remeter a paixão que ela tava naquele momento, pelo atual namorado, e outros assuntos assim. Então eu acredito que esse álbum ele tá envelhecendo bem, a sonoridade dele eletrônica tá envelhecendo bem. Com certeza, eu gosto muito. Eu sempre gostei muito do MDNA. Eu tava com abstinência de música nova da Madonna em 2012, né, gente? Porque a gente tinha passado por um momento de muita demora para lançamento de álbum, porque veio uma coletânea, veio a Celebration depois do Hard Candy, aí depois que a gente foi receber o MDNA. Então eu lembro que quando saiu as faixas, aquele teaser que tinha Turn Up The Radio, Girl Gone Wild e Give Me Your Loving, eu ficava ouvindo aquilo ali numa loucura, que no meu Last FM, a faixa que eu mais escutei da Madonna é Girl Gone Wild, você acredita? Então é um álbum assim que eu acho perfeito. Ele envelheceu como vinho. Muitos fãs, não só como você, deram outras oportunidades e perceberam que realmente ele é um álbum muito bom. E eu acho que as performances também da MDNA Tour, elas entregam muito, as performances desse álbum. Sim. Principalmente. Com certeza, ele é bem representado pela turnê MDNA. Sim, com certeza. Eu acho que foi uma grande sacada. Por mais que a gente, na época, teve a impressão que ela fez o álbum pra sair em turnê, mas eu acho que deu tudo certo. Hoje eu absorvo muito desse álbum, tanto dos temas quanto a sonoridade dele. Mas e aí, Clau? Perfeito, amigo. Vamos falar do seu álbum agora? E olha, vamos falar, eu vou pegar já esse gancho que deram também uma nova perspectiva, uma nova análise, deram um novo momento para se analisar um álbum que foi muito boicotado, e aí eu já digo que não só pelos fãs da Madonna, como pelo mundo mesmo. Eu tô falando do American Life, né, gente? American Life não podia ficar fora da nossa lista por conta de, meu Deus, milhares de polêmicas que a Madonna se envolveu por conta do álbum American Life, que foi lançado em abril, dia 21 de abril de 2003, gente. E assim, amigo, você concorda totalmente que ele tem que estar no pódio de álbum injustiçado, né? Sim, amiga, na verdade o American Life ele já esteve no meu top 3.
Porque eu amo... Ele saiu? Eu costumo falar... Ele esteve, como assim ele não está mais? Não, assim, eu costumo falar que o meu top 3, ele oscila muito. Eu sou péssimo pra fazer top. Mas o meu top 3, ele oscila muito porque eu acho que depende muito da época que a gente tá vivendo, né? E a Madonna, ela funciona como uma trilha sonora pra vida toda em diversos aspectos que a gente tá passando. Então, assim, ele já esteve no meu top 3, mas ele continua sendo um dos meus queridinhos, assim. Principalmente pelas letras dele, que são maravilhosas, profundas. A Madonna, ela abre muito o coração nas letras daquelas músicas. Ela abre, sim. Eu acho que é uma sonoridade bem folktrônica, electroclash que falam, né? E eletrotécnico que, bom, tá até escrito lá na Wikipédia, né? Quando a gente vê sobre a sonoridade e gênero do álbum. Ele foi produzido, inclusive, pelo Mirrors, né? Um rei que sempre tá produzindo os grandes álbuns da Madonna. E assim, gente, o American Life, na concepção que a gente diz, ele teve início, né, após ataques de 11 de setembro de 2001. No caso, a Madonna, ela lançou o álbum nessa época e, assim, já tava tendo muita polêmica. E a gente sabe que a Madonna nunca foi patriota, né? Vamos ser bem sinceros. E por American Life carregar bastante crítica, é um álbum conceitual, inclusive. Eu achei legal que ela falou anos mais tarde, quando ela já tinha lançado o Madame X, ela disse que o Madame X era uma espécie de irmão do American Life. Então, eu não vejo tanto a injustiça com o álbum por muitos fãs da Madonna. É um álbum que tem muita gente que ama, inclusive mais ADMs do Madonna Literal, da nossa querida Livian. O American Life é um dos álbuns favoritos dela. E eu vejo muitos fãs tendo o American Life como favorito. Mas eu ainda assim vejo outros álbuns tendo mais atenção que o American Life. Mas aí a gente não precisa falar sobre a questão da polêmica do álbum dentro da fanbase. Eu acredito que é mais por uma sonoridade. Mas, gente, se a gente analisar as músicas e as faixas que tem no American Life, é uma das composições mais bonitas, assim. É um álbum que tem muita composição linda da carreira. Ela fala sobre família, ela fala sobre política, ela fala sobre guerra, ela fala sobre muitas coisas, ela fala sobre religião. Então é um álbum que carrega muito conceito. Eu não tenho nem palavras, assim, pra definir se tem alguma faixa que eu pule do American Life, porque realmente cada uma ela tem um significado bem íntimo e diferente pra gente, né? Então, eu considero o American Life mais injusto por conta da mídia também, que eu tô colocando na balança, mas um pouquinho também da fanbase, que não fala tanto do American Life. Muita gente não gosta do single, né? American Life em si, mas é uma das faixas que eu amo, tá no meu top 10. E a gente fala que tem Die Another Day, tem Love Profusion, que é uma faixa que a Madonna simplesmente também rejeita horrores, né, amigo? A gente sempre tá aí na esperança de ver ela com uma faixa que a gente jurou que estaria na Celebration. Pra gente num showzinho e nada. Meu sonho. Nada, gente. Mas é um álbum muito gostoso, sabe? Eu acho que vale a pena a gente dar mais uma certa atenção. Assim como a dona Rolling... Foi a Rolling Stone que realmente quis fazer uma nova review do American Life, não foi, amigo? Sim, ela fez e acabou trazendo um pouco mais de justiça ao álbum, né, Clau? Exatamente, eu fiquei muito feliz quando eles reviram o conceito e eu acho legal que a Madonna ela é tão visionária que ela parece que faz um álbum sabendo que mais pra frente as pessoas vão rever, vão ter um outro olhar diferente, vão apontar novos conceitos, assim. Então, gente, deem uma chance pro American Life que ele merece, ele é um álbum incrível. Eu acho que a Madonna, ela faz uma coisa assim tão... Ela cria um universo com os álbuns dela. Eu acho que isso é até assim, todo fã sabe que a Madonna faz isso. Só que eu acho que às vezes, como a obra da Madonna tem um conteúdo tão vasto, então às vezes é questão do fã pegar e se aprofundar um pouco, não só no álbum, mas na parte também visual do álbum, né? Tanto nos clipes quanto na turnê, na Reinvention Tour. Assistir o I'm Going to Tell You a Secret, que também foca tanto na Reinvention quanto nessa fase que ela estava vivendo, que ela transportou para dentro do álbum. Então eu acho que é um álbum maravilhoso. Sim. Eu acho que uma das maiores demonstrações assim, atualmente a respeito desse álbum é ela, por exemplo, cantando Modern Father na Celebration Tour. É incrível.
Então, assim, como... Sim, sim. E eu acho muito perfeito por conta que eu não tenho como não analisar e não ter um olhar diferente pro American Life, já que a minha turnê favorita é a Reinvention Tour, que tem como apoio o álbum American Life, né? Então, ver as performances desse álbum lá na turnê e sendo repaginada da forma como foi, e ainda assim, ela trazendo um pouco do American Life pra Celebration Tour, ainda mais nos faz querer ter um outro olhar pra esse álbum. Sim, com certeza. Então, amigo, qual será o próximo da sua lista? Que eu também quero saber. Eu tô amando a justiça. Gente, comentem depois o que vocês acharam das defesas e se a gente merece uma parte 2 desse episódio, Verdade. né? Olha, a gente quer que vocês primeiro ouçam o podcast, o episódio, depois vocês comentam. Porque eu vejo, Cláudio, que muita gente comenta antes de ouvir o podcast, né? Então é importante... Infelizmente é triste isso. A gente posta lá a propaganda, a publicação, né? O post falando que soltou o episódio. E o pessoal já começa a comentar. Gente, ouve o podcast, faz companhia pra gente primeiro. E aí vocês continuam lá. Podem comentar antes e depois, né? Podem comentar ao vivo ali, na live, ouvindo a gente comentando. Vai lá, gente. Até porque a gente quer que vocês enxerguem o card do nosso episódio como um fórum. Então, ao mesmo tempo que vocês estão ouvindo, vocês podem ir lá comentar várias vezes que vocês quiserem. A gente lê todos os comentários e a gente interage com vocês também. Então, é muito importante que vocês ouçam e analisem cada coisa que a gente fala aqui, pra gente poder pegar como pauta também outras opiniões que vocês falem. Porque a gente traz nos episódios seguintes alguns comentários de vocês, inclusive. Sim, verdade. A gente ia falar o próximo álbum, acabou entrando nesse assunto, mas vamos lá. Bom, agora eu acho que eu tenho uma polêmica, Cláudio. Tem uma polêmica. Meu Deus. Vou trazer... Nossa, a gente saiu de uma polêmica pra entrar em outra polêmica. Eu vou trazer um álbum que pra muitos não é um álbum. Quem já adivinharam, eu acho. Bom, eu acho que eu vou falar... É o meu álbum favorito de jazz. Exatamente. Vamos falar agora do I'm Breathless. É um álbum... Eu amo. Eu acho que assim, o I'm Breathless, ele fez eu pegar gosto pelo jazz. O I'm Breathless, ele é maravilhoso. Ele fez eu pegar gosto por piano, por outros instrumentos clássicos que a Madonna trouxe nele. E também a questão assim... Na própria capa do álbum, a gente já vê que é música do filme inspirada no filme. Então, a gente considera, né, um álbum assim como a própria Madonna, né, Cláudia? A própria Madonna, gente, considerou em um post dando uma espécie de feliz aniversário comemorando o lançamento do álbum. Ela fala que é um álbum inspirado no filme Dick Tracy e não a trilha sonora em si do filme. Até porque no filme existem outras músicas que não são... né, da Madonna. A Madonna não canta outras músicas do filme. Então, no geral, a trilha sonora não é considerada Breathless. Breathless é um álbum inspirado no filme e que é um filme incrível também. Mas esse álbum, amigo, tem aí uma das minhas músicas favoritas, inclusive. E acredito que outra que a maioria da fanbase tem, né, gente? Sim. Mas qual que é, além da maior de todas elas, qual que é a outra música preferida, Cláudia? A minha outra música favorita desse álbum é Something to Remember, gente. Vocês acreditam? Uma balada. Ela tá no meu top 5, assim. Maravilhosa. Sabe como que esse álbum chegou em mim? Como? Eu tava começando a gostar da Madonna naquela época e uma prima minha ganhou do amigo oculto o vinil do I'm Breathless. Ai, gente. E ela só Exato. E ela não gostava da Madonna, ela não ouvia a Madonna. E aí ela falou, olha, eu cheguei na casa dela, tinha um disco da Madonna, eu coloquei no toca-discos, né? Daí ela falou assim, você não quer esse disco pra você? Daí eu falei, o quê? Como assim? Daí ela falou, eu só ouço essa faixa aqui. E era Something to Remember. Ela só gostava de Something to Remember. E aí ela pegou e falou assim, leva pra você, eu só gosto dessa faixa. Ai, e aí foi meu primeiro nossa. vinil da Madonna. E... sim, eu acho que o Something to Remember. Colocar a coletânea no meio agora. Mas o I'm Breathless, a gente esquecendo também, eu considero ele um álbum. Esqueçam Breathless. E além disso, eu acho que tem essa questão da Madonna ter feito um diferencial na carreira dela. É um marco na carreira dela, porque ela tá melhorando, a voz dela tá incrível nesse álbum. Já começa a mostrar uma evolução que ia só melhorando gradativamente até chegar em Evita e em Rough Light. E, além disso, ela trabalhou em várias faixas com o Patrick Leonard, que eu sou fãzinho, sou super fã dele, né? Porque eles produziram, né, grandes hits, grandes músicas maravilhosas.
Nossa, o que, meu... Não, eu não tenho palavras pra esse cara. Ele é incrível, é um rei Sim, mesmo. tanto que tem a Sonora que ganhou o Oscar por melhor canção original, que infelizmente a Madonna não levou o prêmio, né? Porque... A gente tava comentando, gente, antes da gente começar esse episódio, como a gente acha um absurdo a Madonna não ter ganhado um Oscar por Something Sim, to porque Remember. na verdade já era pra... se fosse pro Oscar premiar o intérprete também da música, já seria pra... A Madonna já teria que ter 2 Oscars, né? Porque ela teria que ter por Sooner or Later e também por You Must Love Me, né? Que também ganhou como melhor canção original. Então, assim, eu acho um absurdo, porque o intérprete, ele dá vida àquela música, né? Então... Exatamente, não faz sentido algum. Eu queria que, inclusive, a Academia do Oscar, vocês... Eu sei que um dia isso vai chegar em vocês, então eu acho que é melhor vocês reverem esse conceito aí, tá? Voltem atrás que ainda dá tempo, porque eu fico inconformada. Exatamente. Eu tô igual no tempo... Exato, amigo, eu tô igual Dá no tempo de episódio voltar anterior. atrás? Então, Itaú, eu falando diretamente com o Itaú. Pode voltar a ouvir agora. Exato. Você manda recado direto, né? Inclusive eu adorei aquele recado sobre Ai, vocês gente, eu tava não são muito engenheiros. revolta Adorei aquele aquele dia. recado do último episódio, total. Mas juro, foi um episódio muito legal de fazer. A nossa equipe riu horrores, porque nós escutamos todos, tá? Porque o Madonna Literal, ele escuta, ele só não faz, nós escutamos também. E nossos outros membros escutaram, então, foi muito legal de fazer, inclusive. Sim, sim. E eu acho que esse álbum eu não tenho que reclamar. Os feats que ela faz com o Warren Beatty também são ótimos. Também tem aquela música What Can You Lose, né? Que ela faz com o Mandy Nossa, Patinkin, se não me engano. muito bonita. E eu acho... eu não lembro o nome I'm dele agora. Following You, que começa clássica, depois vem a versão dance. Ai, é muito Cara, boa! Tem 2 versões. Gente, o bloco do I'm Breathless na Blonde é maravilhoso. eu acho assim que é um musical muito bom aquilo, Sim, sabe? é Ela perfeito. conseguiu mostrar. Porque, gente, por exemplo, se a gente nunca tivesse visto uma performance de Now I'm Falling You e só imaginasse, eu imaginaria algo como que ela apresentou realmente na Blonde Ambition. É muito bonito. Sim, exatamente. É lindo demais. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que considerar isso um álbum, não é possível. Sim, cara, e Madonna, você pare de errar, porque às vezes ela vai lançar e fala, meu 10º álbum, mas se você conta com o Unbreathless, não é 10º, é 11º. Vamos lá, equipe, vamos trabalhar todo mundo junto, Então. tá? Facilitem o nosso trabalho, que às vezes parece que a gente realmente cai em contradição, porque quando a gente fala, Madonna vai lançar o M15, não vai ser M15, vai ser M16. Sim. É difícil, é algo que Igual- vai demorar um pouquinho, mas vai dar Igual certo. a gente tinha que avisar o pessoal que comanda o site da Madonna, porque tem algumas datas erradas de lançamento lá de alguns álbuns. Eu não vou nem abrir um parênteses aqui, senão eu vou militar muito. Então tem que tomar Eu milito cuidado, muito com isso. né? Tem que tomar muito cuidado, amigo. Mas aí, e Cláudia, tem a que gente- tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado também, sabe com o quê? Com o próximo álbum que eu vou falar. Nossa. Que é um álbum que eu acho que eu vou dar uma bronca em todo mundo. Porque, gente, por que vocês não falam do The First Album? Porque eu tenho tranquilidade em falar, amigo, sobre a galera, porque eu acompanho eles. Eu vejo todo dia fã da Madonna 24 horas por dia falando sobre tudo. E eu não vejo vocês falando sobre o primeiríssimo álbum da Madonna. Vocês pulam, parece que pro Like a Virgin, a maioria dos fãs. E eu fico assim, gente, tem um álbum de 1983 na frente. Atrás, quer dizer. E assim... É atrás, né? Eu não sei. Depende do ponto de vista que você estiver calculando a discografia dela. O The First Album foi lançado em 27 de julho de 1983. E vamos falar sobre porque não tem como a gente ignorar esse álbum contendo as faixas, os clássicos que ele tem, né, amigo? Sim, ele... Você também já percebeu isso? Essa questão do arquivamento do The First Album? Sim, é a Madonna clássica, é a Madonna raiz que tava lá respirando Nova York. Tanto que agora ela tá dando essa ênfase ali lá no início da Celebration Tour, com as primeiras músicas, e ela vai contando a história, todo aquele início dela nos clubes. Então é um marco na carreira da Madonna, tudo que aconteceu, a sorte que ela teve, o esforço que ela fez, né, com os DJs da época, tudo. Então é um álbum, e particularmente eu gosto desse álbum porque ele é um álbum curto. Eu gosto de Ele é um álbum curto. Sim, ele é um álbum curto, porém ele é bem fechadinho, sabe? É um álbum que Exato. combina muito aquela época, né?
Sim, é um álbum muito curto, ele contém só 8 faixas, né? É uma duração de 40 minutos. E, gente, ele é tão curto que eu vou falar as faixas que tem nesse álbum pra você relembrar que você, meu Deus, eu preciso dar atenção pro The First Album. Gente, Lockstar, Borderline, Burning Up, I Know It, Holiday, Think of Me, Physical Attraction e Everybody. E assim, vamos se dizer que na Celebration Tour ele está super bem relembrado e bem representado, porque só dele temos Holiday, Everybody e Burning Up. E assim, a versão de Burning Up ainda não é a desse álbum, ela é uma versão demo praticamente, né, que a gente já deu essa curiosidade pra vocês, mas é um álbum que é muito Madonna Raiz, é a definição, é isso que você falou, eu definiria como uma Madonna Raiz mesmo. E a questão dele, acho que ser às vezes ocultado, é que as pessoas pulam já pro Like a Virgin, né, porque teve uma versão, né, uma versão vídeo, eu vi que teve uma versão vídeo, assim. E tem Like a Virgin e eu vi já gente confundindo, juro. Eu já vi gente confundindo que, tipo, Like a Virgin tá no primeiro álbum, porque o primeiro álbum, Like a Virgin, não é. Mas é um álbum que é muito Madonna Raiz, eu não tenho outra palavra. Eu fiquei muito encafifada com isso, porque a gente consegue perceber o primeiríssimo trabalho dela. Tipo, a mulher começou gigante, né, com esse álbum. Tanto que depois, né, do Like a Virgin, a Warner relançou como The First Album, né? Então, eu acredito que tanto a Madonna quanto a equipe dela queria dar uma ênfase e falar, gente, ó, Like a Virgin fez bastante sucesso, mas eu tenho esse aqui, ó, que eu acho interessante vocês também observarem, né? Porque ele foi relançado, uma nova capa, tudo pra empolgar as pessoas para prestarem atenção nesse álbum. Então, eu acho que a Madonna, ela tem um carinho enorme por esse álbum, por esse início de carreira dela. Tem, ela só não tem um carinho em fazer deixar a gente um pouco iludido, né? Porque ela andou escrevendo numa folha que ia ter Physical Attraction na Celebration Tour. Mas tudo bem, isso aí a gente trata em outro episódio, tá, gente? Só queria deixar... A gente releva por enquanto, né? Só queria deixar algo aberto, assim, aqui. Até porque tá rolando a tour ainda, vai que ela resolve mudar alguma coisa na amiga, tour. eu cansei de ser Alice, juro. Eu não quero mais acreditar que ela vai cantar Physical Attraction. Tô muito triste. Mas tudo bem, ela pode recompensar isso confirmando as datas aqui no Brasil. E olha, antes de eu falar o meu último álbum da minha lista, eu quero saber o seu. Então, Cláudio, o próximo álbum e o último álbum que eu selecionei pra falar pra vocês é o meu queridinho Bad Time Stories. O que vem à cabeça quando falo Bad Time Stories pra você, Cláudio? Nossa, me vem à cabeça um álbum incrível, não muito falado, mas um álbum muito... Ai, é um álbum muito assim... É uma limpeza de imagem, mas ao mesmo tempo ele traz um deboche, ele traz todo um conceito, ele traz uma sonoridade maravilhosa e ele traz a Madonna com uma voz incrível. Mas assim, esse é o meu ponto de vista. Seria algo mais ou menos parecido com o seu, quando você pensa no Bad Time Stories? Sim. É engraçado, Cláudio, porque eu acho que ninguém estava preparado pro Bad Time Stories naquela época. Sim. E tanto que, assim, particularmente eu fui gostar do Bad Time na época da Reinvention Tour, mais ou menos, uns 10 anos depois, pra você ter ideia. Nossa, eu fui gostar dele depois, deixa eu ver, 2005, 6, 7, 8, 9. Eu fui gostar ele em 2010, na verdade. Eu fui dar um olhar, que eu me tornei fã da Madonna em 2005. Mas aí em 2010 eu consegui ter um olhar diferente pro Bad Time Stories. E foi aí que eu descobri que Bad Time Story e Sanctuary são as faixas que mais me pegam desse álbum. Eu lembro da Marília Gabriela, aquela polêmica entrevista da Marília Gabriela, a Marília perguntando pra Madonna se ela se preocupava com a opinião das pessoas, né? E ela falava que ela não dependia da opinião, daí a Gabriela falou assim, não, mas isso vai gerar uma complicação. Daí ela falou, mais ou menos assim, ela falou, não, mas se eu for me preocupar com o que as pessoas vão pensar, é como se ela ficasse engessada no trabalho dela, como se ela ficasse escrava, né? Exato. E eu acho interessante porque a Madonna, ela sempre surpreende e ela vira para uma curva que a gente jamais vai esperar. E foi isso que ela fez com o Bad Time Stories, na minha opinião. Porque era uma fase, ela tinha passado por uma fase muito turbulenta, né, após a era erótica, /sexo, /corpo em evidência. E nessa época a sociedade americana já tinha atacado todas as pedras que tinham nas mãos e no chão para poder crucificar ela.
Então eu acho que foi um momento muito introspectivo que ela passou e trouxe esse álbum com essa sonoridade black, uma sonoridade que os próprios fãs não estavam acostumados. Com o nosso querido Babyface, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, foi uma época que o hip hop ele tava em ascensão, né? Ele tava crescendo muito. Tanto que outras cantoras pop também fizeram alguns álbuns com essas influências, né? Mas a Madonna, ela fez algo completamente diferente das outras e fez com que ela ficasse em evidência, né, com relação a essa mudança. E comentou-se muito na época a respeito dessa mudança de imagem dela, né? Que ela veio com uma imagem mais soft, uma imagem mais tranquila, mais serena, né? Tanto, amigo, que você comentou da questão que as pessoas não estavam preparadas para um Bad Time Story, mas ao mesmo tempo eu acredito que as pessoas estavam muito ansiosas para saber o que ela ia apresentar depois toda aquela polêmica de corpo em evidência e erótica e sexbook e tudo. Eles estavam muito ansiosos e, assim, atentos pra ver o que elas lançariam, mas não estavam preparados pra um Bad Time Stories. Então é muito interessante de se analisar isso mesmo. Eu acho que como ela começou, ela foi aumentando a questão do discurso dela feminista, o discurso de empoderamento, que cada vez mais, infelizmente, estava chocando muitas pessoas por julgarem de uma outra forma e não entenderem a mensagem que ela queria passar na época. Então eu acho que as pessoas esperavam que ela ia chegar com uma coisa mais chocante ainda. E aí ela surpreendeu, Exatamente. Porque foi totalmente o oposto disso, né? E ao mesmo E é legal ver o deboche que ela trata tudo. Exatamente, porque assim, ela, além de, por mais que ela tenha vindo numa imagem serena, mais tranquila, ela disse o que precisava ser dito através das letras. Então você abre o álbum com Survival, por exemplo, né? Que ela falou que ela nunca vai ser um anjo, né? E tudo, que ela precisa, a questão de sobrevivência, tudo aquilo. E depois vem Human Nature, né? Não a segunda faixa, mas no decorrer do álbum, né? Mano, esse álbum é incrível demais, gente. Olha essas ligações. Exato. Então, assim, tem todas essas mensagens que ela foi passando de uma forma tão, assim, elegante, uma forma tão sutil, que ela passou essa mensagem que era necessário passar depois de toda aquela turbulência que ela passou. E eu acho que foi um álbum incrível. Infelizmente, ao menos a experiência que eu tive naquela época é que eu frequentava sebos já, né, naquela época, e nos anos 90 eu vi muito Bad Time Stories encalhado nos sebos. Nossa. Então, assim, você ia num sebo procurar por um álbum da Madonna, você não encontrava um Like a Virgin, você não encontrava o Like a Prayer, mas o Bad Time Stories eu via 6, 7 cópias lá paradas. Então faltou uma compreensão tanto da sonoridade para quem consumia música pop, quanto também com relação, eu acredito que um pouco por causa das polêmicas, talvez. Por mais que Take a Bow foi super bem nas paradas, né? Sim, sim. Take a Bow foi um sucesso estrondoso na época. E eu, como um fã na época pré-adolescente, né, no início da minha adolescência, eu gostei de poucas faixas. Eu gostei só de Don't Stop, eu gostei de Take a Bow, né, que era mais ou menos o mais previsível, talvez. Não que a Madonna faça coisas tão previsíveis, mas eram músicas mais comuns, né, não tão diferentes na questão de sonoridade, né, que um fã da Madonna poderia esperar. Pois é. Mas no decorrer da minha maturidade, eu fui amadurecendo e absorvendo e entendendo a mensagem do Bad Time. E hoje, pra mim, ele é um dos grandes álbuns, um dos meus álbuns preferidos da Madonna. É tanta justiça que, em 2008, a revista Entertainment Weekly, eles classificaram na posição número 5 dos 100 melhores álbuns dos últimos 25 anos. Então, gente, é melhor... Se tá todo mundo revendo também o Bad Time Stories, a gente também tem que rever, né? E talvez analisar como esse álbum ele é incrível e como ele envelheceu e envelhece ainda como vinho. Pra finalizar, gente, eu queria falar sobre o Rebel Heart, que é um álbum incrível. Mas ele tá ali, amigo, sabe o que eu percebo? Que o Rebel Heart, ele tá num pódio com o Hard Candy, o MDNA e Rebel Heart, como uns álbuns, assim, super injustiçados. Eu, às vezes, vejo que tem uns fãs que eles vão indo na onda
porque fala que são álbuns ruins e clichês e não sei o quê. E eles não param pra tentar analisar a sonoridade desses álbuns. Jamais que... É até difícil você comparar ele com o MDNA e o Hard Candy, porque o Rebel Heart é uma vibe mais intimista. Ela tá abrindo o coração dela ali naquele álbum também. Exatamente, gente. Então acho que não tem a mesma vibe do MDNA. Não tem. São álbuns diferentes. Do Hard Candy. Porque o Rebel Heart, a gente vê que tem um conceito muito bacana, já que tanto fã fala que não tem um começo, um meio e um fim. O Rebel Heart não só tem um começo, um meio e um fim, como ele é dividido na parte Heart e na parte Rebel. Eu achei muito legal isso que a Madonna falou em uma entrevista, e quando ela falou isso, eu continuei escutando o álbum e vendo que realmente a gente tem esse diferencial, né? O Rebel Heart, ele foi lançado em 6 de março de 2015. Eu fico louca que já completa 10 anos esse álbum, daqui a 2 anos. E ele é muito incrível, porque a Madonna trabalhou com o Mike Dean, ela trabalhou com o Avicii. E, gente... O Avicii, ele não era só um DJ incrível, como um grande produtor. As pessoas enxergavam ele mais só como um produtor, como DJ, desculpa. Mas só os produtores desse álbum, ele já não tinha como ser ruim. Avicii, Diplo e o Mike Dean, que trabalha com ela até hoje. O Diplo virou super amigo dela, inclusive. Mas o Rebel Heart, ele é um álbum muito, muito gostoso. Ele tem tanto conceito, ele tem tanto música clássica, como uma música pop, como um pouco de eletrônico, como... É uma junção muito legal, sabe? E ver como ele às vezes é colocado como um dos não favoritos dos fãs me deixa um pouco chateada, porque ele é muito bom. É um álbum que você consegue realmente ouvir do começo ao fim, e você consegue ver ela contar a história. Ela conta sobre relacionamentos nesse álbum, né? Ela fala sobre... Ela se enaltece com Betty e Madonna. Então... A gente vê também grandes clipes com grandes produções. Gente, Living for Love, Ghost Town. Ghost Town é um filme, né? É lindo, é uma música maravilhosa. E, tipo assim, vocês colocarem ele como não favorito, tendo essas faixas, é bem injusto, sabe? E a faixa Joan of Arc também. Nossa, com certeza, ela entregou grandes... A Madonna, ela mostra toda a vulnerabilidade dela naquela música. Ela mostra, amigo, e você pode ver como ela se dedicou na produção desse álbum, quando ela fez aqueles especiais, né, no programa da Ellen DeGeneres, sabe? Ela apresentou Joan of Arc, ela apresentou Living for Love, e ela foi em outros programas, ela foi em um programa italiano cantar... Devil Pray. Gente, Devil Pray é uma das faixas mais bonitas desse álbum. Então, liricamente, ele é incrível. Eu não consigo entender quando alguém fala que não gosta realmente do MDNA. Beleza, gosto é gosto, mas falar que é um álbum ruim, eu acho que é muito surto. Sim. Agora há pouco eu falei uma coisa, antes que alguém possa pensar, que eu falei que o Rebel Heart ele não dá pra comparar com o MDNA nem com o Hard Candy, porque ele é um álbum mais pessoal, né? Mas eu também tinha comentado que no MDNA tem faixas pessoais, mas ele é mais voltado para um aspecto dance music e tudo, do que o Rebel Heart. Ele é um álbum, eu acho que ele se encaixa mais no grupo do American Life, do Like a Prayer, porque são momentos da carreira da Madonna que ela tá se abrindo, né? Ela tá confidenciando para nós muitas coisas ali que é de um aspecto muito íntimo dela, né? Muito vulnerável. Exatamente, e é interessante também observar algumas coisas que a Madonna ela trata, né? Porque com Betty e a Madonna foi um clipe muito criticado por conta da Madonna. Ela já tava falando sobre etarismo aí, né? Vamos combinar que o pessoal criticou na época por conta da Madonna tá super jovial e por ela tá fazendo uma musiquinha teen. Mas, gente, Betty Madonna é um dos vídeos mais assistidos da carreira no YouTube, no canal oficial dela. É uma das faixas mais favoritas e é uma das faixas que mais está inclusa em playlists, de grandes playlists do Spotify. Então, se a gente for analisar bem, o Rebel Heart, ele não é um álbum tão oculto assim, muita gente gosta, mas ainda assim, pelos fãs, eu acho que por uma questão de onda, de falar que é ruim, porque eu vi um falando e outro falando, eles acabam não tendo um olhar diferente pro Rebel Heart, perdão. E é um dos meus álbuns favoritos, eu confesso. É um álbum que eu escuto do começo ao fim, assim. Tem muita faixa boa. Ele é um álbum excelente. E tem essa questão da renovação de fanbase que eu falei agora há pouco. Uhum. E muitos fãs começaram pelo MDNA, começaram pelo Rebel Heart.
Então, assim, muitas pessoas falam, o público da Madonna é mais velho, estão completamente enganados. Estão. Porque a Madonna, ela tá aí nativa e surpreendendo e sempre renovando a fanbase e mantendo também os fãs mais veteranos. E mantendo. Então esse é um grande trunfo assim, da carreira da Madonna, é isso. Sim. Então ela traz essa sonoridade de todos os tipos para todos os públicos, né, Cláudia? É isso mesmo, amigo. Olha, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido aqui o nosso chamado para dar atenção para esses álbuns. Eu acho que a gente vai ter uma parte 2 desse episódio, porque eu poderia ter incluído o Hard Candy aqui, mas eu acho que o Hard Candy ele gera muita pauta. Mas assim, a gente traz, mas aí eu quero ver vocês pedindo lá nos comentários e analisando se o álbum favorito de vocês é um desses, se vocês descobriram a Madonna em um desses álbuns, que eu acredito que sim. Enfim, estamos abertos aqui a opiniões de vocês. Amigo, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, tá? Foi um prazer enorme, minha diva, do Madonna Literal. Você é maravilhoso. Gente, vocês também são maravilhosos. Olha, um beijo no coração de todos vocês. E ó, a gente volta semana que vem aqui com vocês, hein? Até mais, literais. Um beijão pra vocês, viu? Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one